A paz do Senhor, meus amigos, irmãos, inscritos aqui do nosso canal. Que o nosso Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Me chamo o pastor Gilvan Marques. Estamos aqui trazendo informações, conteúdo para que você venha crescer cada vez mais conhecendo a Bíblia. É necessário você conhecer o diabo e suas astúcias, a maneira que ele age. O que é que o diabo faz para afastar as pessoas do caminho do céu? E sem conhecer a história, você não vai conhecer as táticas que o inimigo age. Certa vez, Jesus disse que ninguém pode entrar na casa do valente sem antes manietá-lo. Significa amarrá-lo. Vamos, neste momento, conhecer um pouco da história deste falso Deus. É muito citado na Bíblia, o Baal. Vamos hoje explicar para você um pouco sobre isso aí. Quem era Baal? Por que ele é tão citado na Bíblia? Baal era o principal deus do panteão dos cananeus. Baal significa senhor, amo, possuidor ou marido. Essa palavra hebraica passa a designar o deus semita da tempestade Haddad, mas também outras divindades locais eram chamadas de Baal. Esse nome era bastante popular. A adoração a Baal foi um grave problema que Israel teve junto ao Senhor. Durante parte do período do Antigo Testamento, ele é bem citado. Cada cidade tinha sua divindade local. Por isso, diferentes deuses são chamados de Baal no Antigo Testamento. Inclusive, alguns textos da Bíblia usam o plural Balaíns para se referir às muitas divindades pagãs dos povos vizinhos de Israel. Mas a maioria das referências bíblicas que falam de Baal se refere a Haddad. Haddad era uma divindade semita cultuada pelos amorreus como sendo o suposto deus da tempestade, e ele é chamado de Baal desde pelo menos o 3º milênio antes de Cristo. Em geral, as lendas sobre Baal o colocaram como dominador das águas primitivas. Haddad foi incorporado ao panteão cananeu, tornando-se sua principal divindade. Para os povos cananeus, Baal era o deus da fertilidade, responsável pelas chuvas que semeavam a vida na terra e resultava em colheitas. O culto a Baal se tornou muito comum no Antigo Oriente. Por isso, Baal é mencionado em fontes fenícias, babilônicas, aramaicas e até egípcias. Algumas fontes ugaríticas, Baal é citado como filho do deus. Em outra ocorrência, Baal aparece como filho de Dagom, o deus cultuado pelos filisteus. O título Baal é empregado a diferentes divindades locais. Às vezes, é difícil saber se todas essas ocorrências é o mesmo Deus que está em foco. Baal às vezes é associado à deusa Asserá. Houve a idolatria a Baal no meio dos israelitas. O Antigo Testamento relata muitos casos de adoração a Baal. Inclusive, por muitas vezes o povo de Israel esteve envolvido com o culto a Baal. Desde a época de Moisés, o culto a esse falso Deus foi um problema que os líderes cristãos daquela época passaram. Balaão aconselhou o rei Balaque, de Moabe, a seduzir os israelitas à idolatria de Baal-Peor, no livro de Números, capítulo 22 e o versículo 41. Na época dos juízes, havia altares edificados a Baal. Juízes, capítulo 6 e o versículo 28 a 32. Mas, sem dúvida, o auge da adoração a Baal em Israel ocorreu durante o reinado do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 16 e 32, 18 e 17. Acabe casa-se com a princesa Jezabel dos Sidônios. Ela era sacerdotisa e muito perversa, pois adorava a Baal e fez questão de trazer o culto de Baal a Israel. Enquanto Jezabel perseguia os profetas do Senhor,
Ela também sustentava centenas de profetas pagãos. Assim, o culto a Yahvé foi quase abolido em Israel, com exceção dos relativamente poucos que não dobraram seus joelhos a Baal. Elias foi o profeta de Deus que se opôs a essa situação. Mesmo depois do tempo de Acabe, por mais algumas vezes, os israelitas cederam a adoração a Baal. 2 Reis, capítulo 3, 10, 18 e 28. Crônicas 21, 6, 22 e 3. O rei Acaz chegou a fazer imagens a Balaíns. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Por diversas vezes, os profetas de Israel condenaram a idolatria e o culto pagão a Baal em Israel. Jeremias 19, 4 e 5. A infidelidade do povo de Israel era vista como um grave adultério e foi abordada de forma detalhada pelo profeta Oséias. Oséias 2, versículo 8, 17, 9 e 10. Alguns reis procuraram abolir a adoração a Baal em Israel, como, por exemplo, o rei Josias, 2 Reis 23 e 4. A adoração a Baal era completamente imoral. Seus cultos e rituais dedicados a esse falso deus havia orgia, prostituição e muitos atos lascivos. Números 25, de 1 a 3. 1 Reis, capítulo 14, versículo 24 e 2 Reis 23 e 7. Até mesmo as imagens de Baal eram acariciadas e beijadas. 1 Reis 19 e 18. Oséias 13 e 2. Essas imagens tinham a aparência de touros e bezerros. No episódio em que o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, é possível perceber alguns elementos de adoração a esse falso deus. Seus devotos entravam num tipo de transe acompanhado de muita gritaria e histeria, e eles agradavam a Baal mutilando seus próprios corpos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. O culto a Baal exigia oferendas e muitas vezes sacrifícios humanos. O profeta Jeremias denunciou e condenou o sacrifício infantil a Baal. Os próprios pais entregavam seus filhos em holocaustos para serem queimados no culto a Baal. Jeremias 19, versículo 5. As três principais variações do nome Baal, aplicadas à mesma divindade ou a outras divindades locais, são Baal Berite, que significa Senhor da Aliança, era cultuado pelos amorreus e cujo santuário fica em Siquém. Juízes 9, de 1 a 6. Baal Peor significa Senhor do Monte Peor. Era cultuado pelos moabitas e pelos midianitas. Números 25, de 1 a 5. Deuteronômio 4, 3. Oséias 9, 10. Baal Zebote significa Senhor das Moscas. Alguns intérpretes acreditavam que a designação correta desse falso deus era Baal Zebul, que significa Senhor, o Príncipe. Então, Baal Zebud talvez tenha sido de zombaria. Era cultuado em Ecrom, uma cidade dos filisteus. 2 Reis 1, 2, 6 e 16. Então, tivemos aí um pouco da história do falso deus Baal, que levou Israel a pecar contra o nosso Deus. Muito cuidado com os falsos deuses. Estamos vivendo uma época de muitos falsos profetas, pregando aquilo que não vem da palavra de Deus. E o próprio Jesus disse que se você não amarrar o valente, você não pode adentrar a sua casa. Se você não conhece as táticas de Satanás, não pode vencê-lo. Porque Jesus deixou a Bíblia cheia de dicas e códigos revelados. Há demônios e espíritos que só são vencidos pelo poder do jejum e da oração. Então, conheça como agem esses espíritos. Essa é a nossa intenção. Obrigado por se inscrever no nosso canal.
Você que não é inscrito, se inscreve, compartilhe o vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.